Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai ouvir essa gravação em outro momento. Nós estamos aqui reunidos hoje, vamos ter uma apresentação do Evaldo Raia Oliveira, que faz parte da Casa do Caminho Chico Xavier, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e ele vai trazer para nós uma reflexão sobre Zaqueu. E o tema da apresentação é Zaqueu, desce daí. Então, vamos fazer a nossa oração inicial, vibrando na energia do nosso Pai amado e misericordioso, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, agradecendo por todo o aprendizado, principalmente nesse momento de pandemia. Também vamos agradecer ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, pelos ensinamentos que ele nos deixou, por todo o exemplo, por todo o amor que ele nos exemplificou. Também agradecemos aos nossos amigos espirituais, esses incansáveis amigos que nos ajudam, que nos guiam, desde quando nós os permitimos. E em nome do Mestre Jesus, vamos pedir que as orações, nossas energias sejam levadas para os hospitais, para os lares que necessitam de amparo, de uma palavra de incentivo, um apoio maior, seja ele espiritual ou psicológico. E com a oração do Pai Nosso, vamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo, pedindo que todas essas energias sejam levadas para os locais que realmente nós sabemos que nesse momento estão necessitando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Porque vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Então, agora, Evaldo, é com você, Evaldo Raia Oliveira, com o tema Zaqueu, desce daí. Obrigada, Evaldo, obrigada, Casa do Caminho, por essa parceria que está tanto nos beneficiando aqui em Michigan, distante desse nosso querido Brasil. Obrigada. Bom, imitando a Beth, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a nossa conversa está sendo gravada. Então, cada pessoa poderá assistir em momentos diferentes e temos sempre a alegria de poder dividir com os amigos. E, durante a prece, eu estava lembrando o quanto que a espiritualidade nos beneficia, diminuindo esse sentimento de fronteira, de distância, de barreira. Você é daí, eu sou daqui, fulano é de lá, o outro é de acolá. Mas com a facilidade da internet, né, das mídias sociais, nós estamos nos aproximando, independente do fator físico aonde nos colocamos. Então, todos nós temos a oportunidade de estarmos próximos, estarmos unidos pelo objetivo comum, no nosso caso, de estudar o Evangelho de Jesus, que é o nosso norte, que é o que nos faz caminhar a passos firmes com um objetivo além. Muitas das vezes, quando vivemos situações difíceis, às vezes colocamos que não estamos vendo uma luz no fim do túnel. Nós podemos dizer que no túnel existe luz, não no fim, mas em todo o momento do túnel que nós estivermos atravessando, nós temos a luz, porque Jesus fala para todos nós: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Então, hoje, a nossa proposta de conversa é o título, como a Beth lembrou para a gente, a passagem que está intitulada como Zaqueu desce daí. Nós conhecemos essa passagem, anotada em Lucas, no capítulo 19, versículo 1 a 10, e, se vocês permitem, eu vou ler aqui para a gente poder se situar no contexto, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade,
E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com quantos 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a citação que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, é literalmente colocada sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Mas eu gosto sempre de me reportar a um livro do Haroldo Dutra Dias, foi o primeiro livro que ele escreveu, não é psicográfico, é das pesquisas e conhecimentos dele, que o nome do livro é Parábolas Evangélicas, Textos e Contextos. E a proposta do Haroldo nesse livro é fazer com que nós tenhamos um conhecimento sobre o contexto em que as parábolas foram colocadas por Jesus. Porque, senão, a gente fica tentando analisar um fato que Jesus narrou no século I da cristandade e nós estamos no século XXI. Então, fica difícil a gente associar aquilo que Jesus quis colocar ou os comentários que existem no Evangelho com o nosso pensamento de hoje. Para que a gente possa se situar, primeiro, de Nazaré até Jericó, são 175 quilômetros. E naquela época não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, só tinha camelo, o burro e a canela, porque o cavalo só era utilizado pelos romanos, porque eles eram os povos dominadores. Aqueles a quem ele dominava, eles proibiam de usar cavalo, porque o cavalo dá a ideia de superioridade racial. Então, por isso que na Judéia, da época que Jesus encarnou, não era possível um hebreu, um sírio, um egípcio andar a cavalo. Não era permitido, mesmo que ele tivesse a nacionalidade romana, como no caso de Paulo de Tarso, que ele tinha 3 nacionalidades, né? O hebreu de nascimento, o grego por formação intelectual e o romano por título de cidadania adquirido pelo seu pai numa transação comercial. Então, de Nazaré até Jericó eram 175 quilômetros. E temos que lembrar que, nesse episódio de Jesus passando por Jericó, ele já tinha passado em outro momento e teria beneficiado Bartimeu no poço de Jericó, no poço, onde Bartimeu estava aguardando que o anjo mexesse na água, no poço, para que ele se beneficiasse e ali fosse curado. Já tinha passado Jesus por ali, e aquela citação do Evangelho de Bartimeu, ao ouvir o alvoroço, pergunta o que está acontecendo, e falam para ele, não, é o profeta de Nazaré, chamado Jesus, que vem passando. E Bartimeu, dando a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que mandaram ele calar a boca, ele não quis calar, e Jesus mandou que ele fosse ter com ele, e Jesus o libertou da cegueira. Esse é um fato que foi narrado por Mateus bem anterior a esse fato de Zaqueu. Esse fato de Zaqueu está associado com a passagem de Jesus
pela Samaria, aonde tem o encontro com a mulher samaritana, com a Miriam samaritana, aonde ele fala da água viva que Jesus tem para nos dar. Depois da Samaria, que não quiseram hospedar Jesus e seus discípulos, eles andaram por 6 dias até chegar em Jerusalém, mas passaram primeiro por Jericó. E em Jericó, quando lá chegando, já era a fama de Jesus muito grande em função dos prodígios realizados. E Zaqueu, a quem nós nos referimos aqui na nossa conversa, Zaqueu era chefe dos publicanos. O que representava isso para aquela sociedade? O publicano era aquele que a gente já sabe cobrava os impostos. Até aí, tudo bem. Mas qual era a prática comum naquela época? Chegava, por exemplo, eu moro num bloco de apartamentos com 10 andares, sendo 8 apartamentos por andar. Então, são, ao todo, 80 apartamentos. O publicano aqui do meu bloco poderia chegar perto do romano e falar assim, são 80 apartamentos. Quanto você quer de imposto desses apartamentos? Aí o romano falou, R$100. Então, o publicano ele dava o montante de 80 vezes 100 dá quanto, gente? Os matemáticos de plantão. Vamos fazendo a conta aí. Alcides é químico. 8 mil. 8 mil. 8 mil, obrigado. Tá vendo? Tem engenheiro aí, tem tudo aí, fala para a gente, professora. Né? Então, eram R$8.000 que o publicano pagava ao romano e ele cobrava dos moradores o que ele achasse justo cobrar, e não aqueles R$100 que o romano queria. Por isso, da briga do hebreu com o publicano. Porque ele podia cobrar 100, 110, 120, 150, ele tinha o valor arbitrado por ele. Daí as riquezas impuras dos publicanos. Só que tem um detalhe que a gente está esquecendo. Alguém já ouviu aqui no Brasil que o chefe da Receita Federal foi preso por desvio de verba? Alguém já ouviu isso? Não. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Mas já ouvi casos de fiscais de renda, fiscais da Receita, serem presos por querer vender, apresentar dificuldades para vender facilidade. O chefe da Receita Federal é alguém indicado pelo ministro da Fazenda e alguém de suma competência e correção, porque ele vai chefiar um setor do governo que é o responsável pela arrecadação do país todo. Então, tem que ser alguém de uma certa moral para ocupar esse cargo. O romano não era bobo. O romano não ia botar uma ave de rapina para ser chefe dos publicanos. Tinha que colocar alguém que já era rico e tinha uma conduta irreprovável para o romano, não para o hebreu, para o romano. Então, Zaqueu foi o escolhido para essa função. Por quê? Porque ele tinha conduta que o romano não poderia dizer que era indevida. Para os romanos, Zaqueu era um homem de respeito e de responsabilidade. Por isso que ele é configurado como chefe dos publicanos daquela região de Jericó. E Jericó era, tipo assim, Nova York, sabe? Uma metrópole onde o dinheiro rodava intensamente. Tinha os maiores comércios daquela região passavam por Jericó. Todas as caravanas que vinham de diversas regiões com destino a Jerusalém passavam obrigatoriamente por Jericó. Então, ali era muita grana que rolava, e alguém, para ser chefe dos publicanos, tinha que estar isento de suspeição quanto à sua idoneidade em relação ao romano. E, especificando, em relação ao romano, o hebreu tinha uma visão diferenciada do publicano e do chefe do publicano, porque, para o hebreu, todo publicano era ladrão. Todo publicano. Não tinha meio termo. Então, essa colocação que o evangelista fala de Zaqueu na condição de chefe dos publicanos dá a ele um diferencial no trato com a coisa pública,
que é a coisa pública? Os impostos que eram arrecadados. Porque quando Jesus chega a Jericó, gente, aquela época, mesmo sendo uma cidade cosmopolita, que nem Jericó, mas o conhecimento e as atitudes eram igual ao rastilho de pólvora. Todo mundo sabia o que acontecia e em todos os lugares. Quando Zaqueu, e ele coloca isso dizendo que na casa dele ele honrava os seus empregados, Zaqueu fazia o quê? Ele tirava um dia na semana e ele percorria os bairros pobres de Jericó oferecendo o produto do seu trabalho. Qual era o produto do trabalho de Zaqueu? Ele era de formação padeiro. Era a profissão familiar dele, ele era padeiro. Então, ele fazia o pão um dia na semana, vamos arbitrar como sendo sexta-feira, porque sábado era sagrado, ninguém podia trabalhar. Então, na sexta-feira, ele fazia o pão e distribuía para as comunidades mais pobres de Jericó. E olha só que coincidência, né, que a Amélia Rodrigues vem trazer para a gente no livro, se eu não me engano, Primícias do Reino. Quem ia na casa de Zaqueu pegar as doações de alimento dele? Bartimeu. Porque, como ele era cego de nascença, ele tinha direito a mendigar, a esmolar. Então, ele sabia onde Zaqueu morava e sabia que Zaqueu ajudava os necessitados, ele ia à porta de Zaqueu e era sempre beneficiado com uma cesta de alimentos, carne, frutas, pão, tudo aquilo que era necessário para a sua subsistência, independente do fato de Zaqueu ir percorrendo as áreas pobres da cidade, dando esse benefício também. Quando Zaqueu vai fazer a sua rota normal de distribuição, que ele chega no poço, ele pergunta: cadê Bartimeu? Ele está todo dia aqui. Aí um falou assim: ué, tu não sabe? De quê? Um profeta lá de Nazaré, Jesus, passando aqui, curou Bartimeu da cegueira. Aí Zaqueu falou assim: não, peraí, vamos falar coisa séria, porque o ato de curar, libertar alguém da cegueira, é digno do Messias. Nenhum profeta faz esse tipo de prodígio, só o Messias de Deus, só o enviado, o ungido de Deus que faz isso. E aí o pessoal falou: não, mas foi o que aconteceu. Bartimeu ficou gritando por ele, ele mandou levar Bartimeu até ele e impôs a mão sobre Bartimeu, e Bartimeu deixou de ser cego. Zaqueu falou: pô, esse cara é um cara diferente, não é um profeta comum. Não, mesmo os grandes profetas da raça, né, Elias, Oséias, Ezequiel, nenhum deles realizou esses prodígios. Aí um falou assim: e dizem que na cidade de Betânia, que distava de Jericó até Betânia, dava 80 quilômetros. Na cidade de Betânia, ele tirou um homem do túmulo. Ele fez reviver um homem que já estava sepultado. Aí Zaqueu falou: não tenho dúvida, esse homem é o Messias. E ficou preparado para estar com Jesus na primeira oportunidade. Quando ele estava na sua casa, realizando as tarefas que eram peculiares ao chefe dos publicanos, ele ouve um alarido ao longe. Chama um dos serviçais e pergunta o que estava acontecendo. Dizem que é o grande profeta de Nazaré, Jesus, que está vindo em direção a Jericó. E a turba se adiantou para anunciar a chegada do Messias. Aí Zaqueu falou: não posso perder essa chance. Diz o evangelista que ele saiu correndo para poder subir no sicômoro, não é assim que está narrado? Porém, se analisarmos uma coisa, o cara é o chefe dos publicanos, provavelmente uma das maiores riquezas de Jericó, trabalhava especificamente para os romanos, e a alta patente romana frequentava a sua casa. Será que ele tinha segurança particular na casa dele? Será que ele tinha uma estrutura militar para dar segurança e ele poder concentrar todo o dinheiro da coletoria de Jericó na sua casa, esperando que o romano viesse buscar? Evidentemente que sim.
evidentemente que ele tinha um grupo paramilitar que servia à sua segurança. Ele poderia determinar que esse grupo paramilitar fosse à frente, abrisse passagem para ele ter com Jesus, porque era uma autoridade naquela cidade. Ele poderia se valer da sua autoridade alfandegária e fazer com que abrisse os caminhos para que ele estivesse frente a frente com Jesus. Mas qual foi a atitude dele? Como posso usar dos meus recursos para ver o Messias quando ele deseja ver ao homem e não ao chefe dos publicanos? Porque se ele quisesse ver a autoridade, ele não ia procurar Bartimeu, ele ia buscar o pretor aqui dos romanos em Jericó. E ele nem sequer na porta dele passou. Então é eu que tenho que ir em sua direção. E ele vai em direção. E como diz a narrativa, né, Bartimeu era pequenininho. Era tão pequeno que até o Mário era maior do que Bartimeu, Mário. Olha que alegria. Tá? Bartimeu era pequenininho. E ele, além de pequenininho, era meio rechonchudo, meio gordinho. E ele viu que a turba se aglomerava no trajeto que o mestre passaria. Último recurso dele, subir na árvore. Agora, vocês imaginam o seguinte: Antônio Babler, um homem de respeito, bastante considerado na comunidade dele, tu passa na rua, tu vê o Babler em cima de uma árvore. O que está fazendo aí, Babler? Está maluco? Não, estou esperando que vai passar aqui uma pessoa muito importante para eu vê-lo. Zaqueu não se preocupou com a avaliação do outro em relação à atitude. O objetivo dele era extremamente superior à opinião de quem quer que fosse. Ele não estava preocupado de ser taxado, de ser motivo de riso e chacota daqueles que o respeitavam pela posição que ele ocupava. O desejo dele era ver Jesus, era chegar, se possível, a um patamar de visão onde Jesus pudesse encontrar os seus olhos. E jamais almejou a possibilidade de algo pedir ao mestre, porque ele sabia o quanto que a sua figura era desprezada pelos seus pares, pelos hebreus, a ponto de o hebreu não considerar o publicano como um da sua raça. Ele tinha, na visão do hebreu, do povo hebreu, o publicano tinha um grave desvio de conduta moral, porque cobrava imposto dos seus irmãos em prol do dominador. Isso já era o suficiente para ser desprezado por todos. Mas Zaqueu não estava preocupado como ele ia ser visto, porque certamente Zaqueu sabia que depois Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ia grafar assim: se eu quisesse fazer a vontade dos homens, eu não serviria o Cristo. E Zaqueu não estava preocupado de ser visto pelos homens, mas ser visto pelo Cristo, pelo Mestre. E ele sobe ao sicômoro e Jesus, entendendo o momento magnético, o momento energético de Zaqueu, troca olhares com ele. Mas o Mestre veio para como... Lembra da história de Jesus pequenininho apresentado no templo? E Simeão pega Jesus do colo de Maria? Humberto de Campos trata isso em Boa Nova de uma forma magistral e muito linda. O evangelista Lucas também fala isso, que quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao templo, como era a lei, era determinado pela lei, à porta do templo tinha um homem chamado Simeão, considerado justo pelo povo. E Simeão se adianta a Maria e pede para pegar o menino. E aí Simeão fala aquela frase que todo mundo lembra, né? Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação. Lembra dessa parte do Evangelho, né? Aí Simeão vira para Maria e fala assim: este veio para confundir os poderosos, para humilhar os exaltados e exaltar os humilhados. Jesus veio com a finalidade de confundir os orgulhosos e os poderosos. Então, quando ele olha para Zaqueu e chama para Zaqueu, o que Jesus... Qual a mensagem do mestre?
Nenhum de nós estamos alijados da possibilidade de ser amparados por Jesus. Todos nós somos espíritos necessitados do amparo, do amor, do olhar misericordioso de Jesus, independente dos erros que tivéssemos realizados. Porque a proposta de Jesus não é que o teu passado foi apagado, você não tem mais nenhuma responsabilidade sobre ele. Não, não é isso. A doutrina nos esclarece claramente que o nosso passado ele precisa ser reconsiderado, precisa ser modificado, senão continuaremos a praticar os mesmos erros de ontem. E Jesus deseja nos dar essa outra oportunidade. Então o mestre fala para Zaqueu: apresse descer daí, Zaqueu, porque hoje eu preciso cear na tua casa. Imagina, gente, você está na sua oração, nas suas atividades do dia a dia, e lhe aparece a figura inigualável do mestre e diz que precisa cear na tua casa. Como será que a gente se comportaria? Eu acho que eu não lavei o banheiro direito, não. E a cozinha, cara, esqueci de lavar a louça do almoço. Jesus vai chegar na minha casa, está um tumulto danado lá. Ah, meu Deus, e agora? Isso representa a minha casa íntima, não a casa física, porque Jesus deseja habitar a nossa casa íntima, o nosso interior, a nossa alma, o nosso coração. Então, essa proposta que ele faz a Zaqueu, ele faz para todos nós, diariamente, cotidianamente, ele faz essa proposta para a gente, que ele precisa se hospedar na nossa casa e cear conosco. E o que nós vamos dar de alimento para Jesus? O que tivermos de melhor no nosso coração. Por isso que ele vai para Zaqueu, porque ele conhecia e conhece o coração de todo mundo. E um outro detalhe, Jesus conhece o nosso nome sem precisar que alguém apresente. Ou ele chegou no meio da turma e falou assim: quem é aquele cara lá em cima da árvore? Aí alguém falou para ele: Zaqueu, o chefe dos coletores de impostos. Zaqueu, já ouvi falar nele. Não. O mestre conhece a nossa intimidade, conhece a nossa particularidade. Não precisa, nós não precisamos ficar verbalizando: oi, Jesus, eu sou o Evaldo Raia, sabe? Aquele que frequenta lá o CFX, eu estou precisando da sua ajuda. Não precisa disso, porque Jesus conhece a alma, a minha alma, quem eu sou espiritualmente, como ele conhece Zaqueu. E quando Zaqueu desce, chega à sua casa e ele prepara a ceia de Jesus, aí vem a frase que é muito colocada, né, que é muito difundida, né? Senhor, hoje mesmo eu dividirei metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu prejudiquei, eu restituirei 4 vezes mais. Sabe por que Zaqueu fala isso? Não é só para provar a disposição dele de retratar-se diante de um erro cometido. Não é só isso, não. Porque lá em Levítico está escrito por Moisés que se um hebreu cometeu uma atitude indevida com um próximo, e esse próximo não é judeu, ele deve restituir em dobro àquela pessoa que ele prejudicou. Agora, se ele a quem prejudicou for outro hebreu, ele tem que restituir 4 vezes aquilo que ele usurpou do seu irmão hebreu. Então, Zaqueu está cumprindo as escrituras, a lei. E Jesus, conhecedor da lei, Jesus fala o que para ele? Hoje a salvação entrou nessa casa. Ô, Mário, essa expressão de Jesus é um trocadilho, sabia? Porque Jesus, em hebraico, Yeshua, quer dizer salvação. Então, quando ele fala hoje a salvação entrou na sua casa, é ele que representa a salvação no sentido de mudança de comportamento, de transformar uma consciência culpada em consciência mais leve através de redimir-se diante dos erros praticados. E aí Jesus completa, porque também esse é filho de Abraão. Ser filho de Abraão representa que está de acordo com a aliança que Abraão fez com Deus quando do início da trajetória do povo hebreu.
Porque Deus não prometeu a Abraão que a sua descendência seria tanta quanto as estrelas do céu? Está lá em Êxodos, aliás, em Gênesis, isso. Deus prometeu isso a Abraão. Então, todo aquele que é partícipe da aliança de Abraão com Deus é filho de Abraão. Por isso que Jesus fala. Em outro momento, quando Jesus cura um irmão que estava com o braço atrofiado, e aí o sacerdote perguntou a ele, é esse filho de Abraão para que tu possa curá-lo? Jesus falou assim, Deus pode suscitar filhos a Abraão da pedra. O que Jesus está falando? O progresso do princípio espiritual começa no mineral, gente. É uma trajetória de longo curso. Então, ser filho de Abraão quer dizer, tem compromissos reencarnatórios com o planeta Terra. Nós somos filhos de Abraão por descendência de origem da nossa trajetória de progresso moral aqui na Terra. Não de progresso espiritual, porque nós temos uma outra trajetória bastante anterior a essa, porque Emmanuel fala isso para todos nós. O nosso compromisso com Jesus, muitas das vezes a gente fala assim, Jesus trouxe o evangelho para a gente há 2000 anos. Não é isso que Emmanuel fala. Emmanuel diz que Jesus não acompanha a nossa trajetória e tutela o nosso progresso moral há pelo menos 4,6 bilhões de anos, quando ele formou o planeta, cumprindo os desejos do Pai. Então, quando fala-se de filho de Abraão, não é aquele que é descendente biologicamente da família de Abraão, não. É aquele que tem responsabilidade de progresso moral no planeta Terra, que Abraão significa o pai da raça. O pai da raça. Então, Jesus, olhando para Zaqueu, ele sabia da intenção íntima de Zaqueu de praticar o bem ao próximo para que pudesse se redimir dos erros anteriores. Porque quem não tem pecado, atira a primeira pedra, não é assim o ensino do mestre? Quem de nós poderíamos dizer que Zaqueu era isso ou aquilo? E tanto não era, tanto Zaqueu deu uma guinada tão grande na sua existência que ele passou, após o advento do Gólgota, onde Jesus aparece para os discípulos durante 40 dias e retorna à pátria espiritual, zelando pela nossa condução, como sabemos que assim é, os discípulos se reúnem na Casa do Caminho, não Chico Xavier, lá de Jerusalém mesmo, na Casa do Caminho, para decidirem que estava faltando um apóstolo no colégio apostolado, porque Judas, no extremo da sua agonia, do seu desespero, por não ter compreendido a tarefa de Jesus, cometeu o maior erro daquela existência, que foi o suicídio. Então, é preciso recompor o colégio dos apóstolos. E aí, o que Pedro fala? Não temos autoridade para escolher ninguém, porque quem nos escolheu foi Jesus. Então, não podemos lançar sorte sobre aquele que ocupará o lugar de Judas, de Iscariote. Como vamos fazer? Aí, Tiago, que era o mais exigente da prática do Pentateuco mosaico, mesmo entre a comunidade do caminho, que não era chamada de cristão, era a comunidade do caminho, Tiago propõe que colocasse 3 nomes em cima da mesa e que, por inspiração de Jesus, um haveria de ser escolhido para a tarefa. Adivinha quem foi o escolhido? Tinha o nome de Simão, que era um participante ativo da Casa do Caminho, tinha um outro irmão chamado Josué e tinha um tal de irmão chamado Zaqueu. E aí, quando em oração, eles abrem os olhos e só está um papel sobre a mesa, um pedaço, não papel, né? Porque papel é coisa moderna, né? Estava um pedaço de cerâmica, onde eles gravaram os nomes dos 3 candidatos e só tinha um pedaço de cerâmica sobre a mesa tosca, escrito Zaqueu. E aí Zaqueu cai em pranto convulsivo, porque ele entendeu que foi a vontade do alto para que ele ocupasse o colégio apostolado. Aí, o outro publicano, lembra quem é o outro publicano do apostolado de Jesus? Alguém lembra?
era o tal do Mateus, Levi Mateus, que também era publicano. Jesus também chamou ele da coletoria, né, quando estava compondo o seu colégio. Aí Levi falou assim para ele: poxa, Zaqueu, muda teu nome, cara, porque você vai ser batizado aqui, né, como no colégio apostolado, e você pode optar por um nome familiar. E ele escolhe o nome de Matias, que era o nome do pai do seu pai. E ele passa a ser, então, o 12º apóstolo. Há algumas colocações que dizem que ele é o 13º, porque resguarda o lugar de Judas, porque Judas já se redimiu, o espírito já está redimido dos erros praticados. É só ler na Boa Nova, Boa Nova não, Páginas do Infinito, um negócio assim, de Humberto de Campos, onde ele entrevista Judas. Eu até separei essa página, mas não trouxe. Então, ele adotou o nome de Matias e começou a pregar o evangelho e participar da Casa do Caminho na extensão da atividade do bem. E dizem até que, após o advento da visita de Jesus, ele viu que todas as conquistas materiais dele de nada valeria para o seu concurso espiritual. A trajetória desse espírito continuou. Nós vamos encontrar depois Matias, ou Zaqueu, na figura de Ápio Corvino. Quem já leu aí Ave Cristo vai lembrar desse nome. Ápio Corvino, que foi um espírito de uma elevação enorme, praticante do Evangelho de Jesus na maior extensão, começou a sua trajetória nas Gálias, vindo a desencarnar em Roma. E era tão querido na comunidade evangélica do século III, da era cristã, que um outro irmão, chamado Quinto Varro, toma o nome dele de Corvino, para que não fosse Quinto Varro reconhecido por seu pai, Tassiano. Mas depois lê o livro, que vai ser muito bonito. Eu não sei em qual capítulo está, não, mas lê o livro todo, que nem o Miguel fala, né? Lê o livro todo que você vai achar essa parte lá, com certeza. Tá bom? Então, ele reencarnou como Ápio Corvino. E depois, passado um período, teve outras encarnações, ele veio encarnar no Brasil. Olha que felicidade. Se nós pegarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ter uma mensagem aonde o anjo Ismael convida um espírito fiel apóstolo de Jesus a ingressar novamente na carne para que o Evangelho de Jesus, através da terceira revelação, se firmasse no coração dos homens na pátria do Evangelho. Alguém sabe quem é esse espírito? Não pode soprar. Não pode soprar. Mas é verdade. Obrigado, Ivo. Realmente era para falar mesmo. Foi Adolfo Bezerra de Menezes, que no dia 31 de agosto de 1804 ele reinicia sua trajetória na matéria, lá em Riacho do Sangue, lá no Ceará, para que viesse ser o que nós chamamos de o Kardec brasileiro, na afirmação de Emmanuel, como sendo aquele espírito que representou e representa com maior pureza de sentimento o Evangelho de Jesus em terras brasileiras. Ele veio encarnado a pedido do anjo Ismael, como sendo o seu representante aqui na matéria, na doutrina nascente aqui no Brasil. E retorna em 1900 para o plano espiritual, e tem aquela notícia do Chico, né, que em 1950, quando ele já contava 50 anos no plano espiritual, é organizada uma confraternização de agradecimento a tantos trabalhos prestados por esse ministro de Jesus, esse servidor do nosso mestre amado, aonde Celine, que é a representante de Maria Santíssima em diversas situações nos vales de sofrimento que representam o nosso coração, Celine fala para ele: Bezerra, é vontade de Maria que você possa viver, abrigar-se em outro sistema solar,
que já comporta o progresso moral realizado por você. E ele olhando para Celine, aquela jovem, aparentando uma jovem de 16, 17 anos, mas com um olhar de tamanho amor, que Bezerra fala: ah, minha filha, pede a Maria Santíssima que, se ela permitir, eu quero continuar aqui na terra, porque enquanto houver uma lágrima de dor, eu não ficarei feliz de estar numa casa do Pai, aonde a alegria reina. A gente fica doido para sair da terra, né? Esse planetinha aqui, né? De prova e expiação, e aqueles que podem sair preferem ficar. Como Eurípides de Massanufo, né? Que São Vicente de Paulo fala para ele: meu filho, a sua tarefa na terra terminou. E ele pede a São Luís que interceda junto a Jesus e a João Evangelista que ele permanecesse aqui, como, graças a Deus e para nossa felicidade, permanece. Ele, doutor Bezerra e Chico. Então, é desse espírito que a gente lembra da história dele como Zaqueu, mas nós queremos lembrar dele apenas como um cobrador de impostos corruptos que existe. Jamais como um espírito que deu o que ele tinha de mais valoroso, que era o seu amor ao Cristo, desde a primeira hora que teve a oportunidade de cruzar os olhares com Jesus. Então, é Zaqueu que nós buscamos reverenciar, porque ele nos ensina a subir na árvore do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, para que nós entendamos que, para chegar até o Mestre, a gente tem que se despojar das ervas daninhas do nosso coração, porque Jesus, ele não vai escolher os sãos, os puros, Jesus escolhe os doentes, que somos todos nós. Por mais fraqueza e dificuldade que eu tenha no meu comportamento em relação ao Evangelho, Jesus não desiste de mim. Eu posso, e já desisti de mim em outras jornadas aqui na Terra, mas Jesus não, nunca desistiu de mim e de nenhum de nós, dizendo sempre para cada um de nós, no nome que mais nos agrada ouvir: Evaldo, desce daí, hoje eu quero cear na sua casa. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para Jesus, para que ele penetre e faça morada, né, em nosso coração, porque aí nós estaremos caminhando em direção ao seu amor. Eu queria deixar uma música de lembrança para todos nós. É uma música que, particularmente, eu gosto muito e alguns também conhecem. É do Tim e Vanessa, essa música. Ela é intitulada Zaqueu. Vamos ouvir. Está sem Tá áudio. ouvindo? Não, está sem áudio. Peraí. Obrigada. Peraí. E agora? Tá? Sem áudio ainda. Ai, tecnologias. Evaldo, talvez você tenha que sair do compartilhamento e marcar lá o share sound. Compartilhar o som. Oi. Peraí, vamos Sai ver do agora. compartilhamento e marca a caixinha do som. Isso, valeu. Cadê a caixinha do som? É antes de compartilhar, Evaldo. Quando você clica em compartilhar, aparece a tela. Aí, do lado esquerdo, tem um quadradinho. Poxa, eu tinha posto direitinho. Espera que eu vou tirar aqui da... Vamos ver aqui. Acho que agora vai. Vamos ver. Foi não? Não, ainda não.
Michele, somos. Tem que marcar? Eu acho que tem uma opção aqui. Agora. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno.
isso que Jesus deseja de nós, elevar a nossa possibilidade para contemplar a visão do Mestre. Depende da gente, e só da gente. Obrigado. Bom, estamos abertos para as perguntas aí, discussão, ponto de vista, para a gente ainda ter um tempinho aí antes da gente fechar. Quem quiser fazer algum comentário, perguntar. Oi, Evaldo, podemos falar? Claro. Pode falar? Bom, As passagens de Jesus, elas têm uma tinta muito forte. Elas marcam o homem no seu tempo e marcam o homem do seu tempo para o futuro. Porque eu costumo dizer que você pode usar na atualidade toda a enciclopédia de passagens de Jesus e que cai no tempo de agora. E nessa relação, quando faz a figuração, quando ele cria o cenário, e eu digo que a gente, para entender, pelo menos na minha reflexão, a gente deve se colocar como um ator vivendo aquele personagem, que é para introjetar, poder realmente sentir, não ficar como espectador, porque o espectador vai assistir, no máximo vai aplaudir e sair. Você, quando está como ator, você, para interpretar o papel, não que aquilo te seja natural, mas você vai ter que ficar treinando, que é um ensaio, seria o que Emmanuel diz da nossa disciplina, né? Para que aquilo se exteriorize de alguma forma naturalmente. Então, a gente vê nessa história, como você belíssimamente colocou, antes de mais nada, você é um contador de histórias que vai inebriando, deixando todos à tua volta muito atentos ao teu jeito carinhoso de levar o mestre nessas histórias que cabem ao homem, porque nós devemos ser lembrados a cada encarnação, vez que nos esquecemos quase sempre de todas elas. Mas eu voltando, eu percebo ali, né, nessa passagem mais esses significados, mais essa alegoria, né, de que ele deixa todas as suas garantias. Quando você diz que ele deixa a própria segurança, os próprios serviçais, ele deixa de abrir a multidão e corre, ele vai despido do homem poderoso, se coloca como, e ele sai da segurança, ele deixa o chão e vai ao alto, para que ele pudesse ficar no caminho da visão de Jesus com o Pai, e ali ele tentasse ser visto. Então, é essa formação. Acho que a gente se coloca a todo momento para que a gente possa se despir dos nossos poderes, das nossas realezas passadas, fugazes e misturadas, para estarmos aí correndo para essa figueira, que é uma figueira básica, né? O sicômoro é uma figueira de um figo, talvez ela fosse até aquela figueira que secou. Não está escrito lá, mas ela é uma figueira de pouco fruto, de um fruto de menor qualidade, mas ela é muito ampla, ela é muito grande, ela dá uma sombra extraordinária e ela tem raízes fortes, ela se finca no chão e ela permite, né, ser escalada rapidamente, porque ela tem uma base muito curta, como é Zaqueu. E eu acho que naquele espaço é que você consegue subir, porque se você olhar na alegoria, dificilmente você vai olhar para o sicômoro e vai conseguir perceber alguém ali de tão densa, de tão forte que é a árvore. Mas ele passa por baixo e ele troca o olhar. Somos nós, né, que temos que fazer isso, nos despirmos, sairmos de tudo aquilo que nos foi contemplado na Terra para deixar a segurança e ficar no caminho do olhar do irmão maior para o Pai. E aí a gente ser visto, né? Enfim, foi uma avaliação minha aqui que eu queria colocar à tua vista e dos demais. Obrigado aí pelo chamado de novo. Obrigado por essa turma que nos propiciou estarmos aí acompanhando vocês de novo. Estou saindo do ar. A palavra é... Muito obrigado, amigo. Mas realmente é isso mesmo. Inclusive, tem alguns autores que diz que a figueira, né, o sicômoro, que é a figueira brava, e o fruto dela, na época da escassez, é dado para os animais se alimentarem, mas não serve para o homem se alimentar. E alguns dizem que realmente esse sicômoro era a figueira que
Jesus está no relato da parábola da figueira que secou. Seria a mesma árvore também, porque ela dá umas flores, umas folhas muito verdes, mas frutos de péssima qualidade. Mas é isso mesmo, é o nosso esforço, né, que nós devemos realizar. Porque o pessoal fala assim, de graça sois salvos. Não, Paulo diz que é pela graça sois salvos. Mas para que alcancemos a graça, nós temos que fazer a nossa parte na nossa transformação íntima. Evaldo, é muito interessante, muito esclarecedor, muito reflexivo a sua fala. Ainda bem que hoje é quinta, temos sexta, temos sábado, temos domingo, né? Como vocês dizem no estudo, temos o final de semana para estar ruminando essas informações. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa parceria da Casa do Caminho, Chico Xavier, com nós, né, o Espíritas em Michigan, Espíritites Michigan. E eu gostaria de ler aqui, né, as mensagens das pessoas. Adriana, Marise, ela fala: amei, Evaldo. João Ricardo Vilela, linda e emocionante narrativa, obrigada, Evaldo. Adriana, lindo estudo. Tem um que o nome é Moto G8. Zé Luiz, o nome dele. Zé Luiz, José parabéns, Luiz. meu irmão. Gratos por esses esclarecimentos. Fabiola e Ivo, parabéns pela palestra, muito educativa e de muita propriedade para o momento atual, onde tantos teimam em não se empenhar na mudança. E Marise fala que foi muito boa mesmo a reflexão. Nós que agradecemos, Evaldo, por essa forma diferente da gente ver, né, a Escritura, o que está na Bíblia, o que está no Evangelho de Jesus. É uma forma que a gente tem que trazer para nós, para a nossa casa íntima, né? Para nos conhecermos e tentarmos nos melhorar. Muito obrigada. É evidente que quem agradece sou eu, né? Porque a gente fala, sempre conversa, que Jesus pergunta assim, quem dizem que eu sou? Que dizem os homens que eu sou? E aí um fala que tu é Jeremias, que tu é o João o Batista, que ressuscitou, um dos profetas antigos. Aí Jesus fala assim, e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e tuas palavras são palavras de vida eterna. Então, não dá para você pegar um capítulo do Evangelho com uma citação de Jesus e achar que vai destrinchar tudo, tem que ser palavra por palavra. Cada palavra está colocada ali de uma forma intencional, porque é um Cristo que fala. E o Cristo tem a propriedade de aglutinar ensinamentos numa única palavra. E é isso que a gente precisa fazer, aplicando na nossa vida, evidentemente. Não é dando remédio para ninguém, não. É aplicando na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade. Mais alguém? Não? Então vamos lá. Vamos fazer o fechamento, então. Bom, vamos trazendo, então, a nossa consciência para o agradecimento, né? Agradecimento ao palestrante, que veio com esse tema aí, Zaqueu, desça daí, né? Para a gente entender um pouco aí, trazendo esse conceito fundamental aí, que nós precisamos nos despir das nossas coisas que não são necessárias, né? Para que nós consigamos nos elevar ao Mestre, para que ele possa nos ver. Ele nos vê, mas nós temos que nos elevarmos para poder vê-lo, né? Para chegar perto dele. E com essa intenção de agradecimento ao palestrante, à palestra, muito interessante também. Vamos pedindo também, agradecendo aos nossos amparadores espirituais, os amparadores da nossa casa aqui, os amparadores da casa de vocês aí, que agora acho que eles estão amigos, que nem nós estamos amigos também, nesse caminhar aí de divulgação da doutrina, como forma de alívio, né? De trazer um pouco de paz para todo mundo. Vamos trazer, então, junto com esse agradecimento, esse sentimento de agradecimento, vamos
procurando no nosso mais profundo ser, o que nós somos aí, mais próximos de Deus, da divindade, os nossos espíritos, nós como os espíritos, e vamos trazendo esse sentimento puro para nós aqui, juntando com essas informações que nós recebemos, pedindo que toda essa informação, que todos esses sentimentos possam ser transformados em vibrações, que essas vibrações se estendam por todos nós presentes aqui nessa palestra, que elas também continuem com essa vibração nessa palestra, para quem for assistir essa palestra num outro horário, que essas vibrações cheguem às pessoas que estão realmente precisando aí, durante esse período difícil que o planeta inteiro passa, alguns lugares passando por mais dificuldades, que todas essas pessoas possam receber essa paz, né, de forma de alívio, de forma de acalento, né, que elas possam tomar, nesse momento de paz, uma melhor resolução. Que nós todos possamos ser, fomos, né, iluminados com essas palavras, que nós possamos usar essas palavras para nos tornarmos melhores, né? Que nós possamos aí, nos tornando melhor, tornar o nosso ambiente de meio melhor também, que esse ambiente de meio se reflita a todas as pessoas que nós vamos encontrar durante essa semana, até nos encontrarmos semana que vem. E assim nós nos tornaremos mais felizes, que é o que nosso mestre nos quer, que nós possamos ficar na paz do mestre e na bênção do Pai. Que assim seja.